Olá, gente! Olá! Tô até com a régua na mão hoje, hein? Que vai ilustrar um pouquinho aqui da nossa live, essa régua. Vou usar ela um pouquinho aqui. E o tema dessa live é feminino e masculino. Essa é a última live em preparação ao workshop de amanhã. Amanhã eu tenho um workshop online, dia 21/3, às 20 horas, no Zoom, fechado. Sobre relacionamento de casal, sobre como se relacionar, sobre conhecer em si as polaridades, né, que é o tema de hoje, feminino, masculino, os traumas transgeracionais, como a gente olha para isso. E tem mais um tema, relacionamentos anteriores, são esses 3 temas que a gente vai tratar amanhã no workshop. Então é um workshop, gente, trabalho. A gente vai trabalhar estes pontos amanhã nesse workshop relação de casal. Polaridades, traumas transgeracionais, traumas e feridas transgeracionais e relacionamentos anteriores. Qual é o impacto dos nossos relacionamentos anteriores no nosso relacionamento hoje? Como a gente olha para eles, o que isso influencia, e a gente vai fazer exercício e a gente vai olhar bem para esses temas. Além da participação ao vivo ou assistir a gravação, que vai ficar disponibilizada, vocês também vão ter acesso a essas 4 lives na plataforma, essa última e as demais que já foram retiradas aqui, já estão salvas lá. E também a 3 aulas bônus sobre relacionamento e tudo à luz das constelações, à luz dos princípios sistêmicos, trazendo um conhecimento de como você se relaciona com você e de como você se relaciona com o outro. E aí no workshop a gente vai olhar aí de forma mais sistêmica para isso, fazer mais exercícios e olhar para isso aí das 20 até as 22, 22h30, tá bom? Na terça-feira. Então vamos lá? Hoje o tema dessa live é feminino e masculino. E essa live vai ficar salva até amanhã, o horário do workshop, tá? Depois ela entra só para quem tiver adquirido na plataforma e para adquirir o link tá na bio. O que são as polaridades, né? O que é o feminino e o masculino? O primeiro ponto que eu quero deixar claro é que não tem a ver com opção nem orientação sexual, o feminino e o masculino, que eu vou trazer aqui nessa live, que são energias psíquicas, que são energias que todos nós possuímos. Homens, mulheres, a natureza, tudo possui energia feminina e masculina. E nós, seres humanos, possuímos as 2 energias em nós, as 2 energias psíquicas, tanto a feminina quanto a masculina. E aí eu trouxe essa régua aqui para ilustrar um pouco isso, para falar um pouquinho para vocês sobre possuirmos essas energias e como a gente transita entre elas e o que pode impedir o nosso trânsito saudável dentro dessas energias, tá? Em preparação aí, porque amanhã no workshop a gente vai trabalhar isso, feminino e masculino, tá? De forma sistêmica. Então, o que é a energia feminina, o que é a energia masculina? Não são os comportamentos. Muitas vezes a gente vê uma mulher na rua e fala, nossa, como aquela mulher é feminina. Por quê? Porque ela tá de saia, porque ela tá de salto, porque ela tá de batom vermelho, porque ela tá bonita e a gente fala, nossa, ela é muito feminina. Ou a gente vê um homem na rua e fala, nossa, que homem masculino, porque ele tem barba às vezes. Isso não significa que esse homem é masculino e isso não significa que essa mulher é feminina, predominantemente, uma vez que nós temos ambas as energias em nós. Isso só significa que externamente é uma forma dessas pessoas se comportarem. É claro que se eu estou mais na minha polaridade feminina, isso vai refletir no meu exterior. E se eu estou mais na minha polaridade masculina, isso também vai refletir no meu exterior. Pode refletir. Mas falar que feminino e masculino é só o externo é muito raso. E não tem o menor sentido para mim. Porque o feminino e o masculino é algo que acontece primeiro dentro de nós. É entendermos como que essas energias funcionam em nós. Vamos começar entendendo como funciona na natureza. E aí a gente vem para o ser humano, tá bom? Na natureza, a gente tem representações da energia feminina e masculina, né? O Sol e a Lua, por exemplo. O Sol tem uma energia masculina e a Lua tem uma energia feminina.
O que é a energia masculina? A energia masculina é como o sol, dá claridade, dá direção, foco, clareia, penetra. Veja bem, o sol, os raios de sol penetram as camadas atmosféricas e penetram na Terra. Então a energia masculina penetra o mundo. E a energia masculina em nós faz com que nós penetremos no mundo. Que a gente se posicione, que a gente apareça, que a gente vá tomando o nosso lugar no mundo. Isso vem da energia masculina. Agora a energia da lua, a energia da noite, é uma energia que nos convida a processos interiores. É uma energia de mais introspecção, a energia feminina. É uma energia onde eu estou mais na gestação, no cuidado, gestando um projeto, gestando um ser humano, né? Eu estou ali no profundo. A energia masculina é mais diretiva, assertiva, de comunicação, de ação. E a energia feminina, ela é de gestação, ela vai para o profundo. Se a gente pudesse falar aqui na comunicação o que é a energia feminina e o que é a energia masculina, como mais um exemplo para a gente entender o que são essas energias de forma psíquica, a energia feminina é ouvir, a energia masculina é falar. Quando eu estou ouvindo alguém, eu estou exercitando a minha polaridade feminina. Então, quando eu vou exercitando a minha capacidade de ouvir, de escutar, eu estou exercitando essa polaridade. Quando eu falo, quando eu digo, quando a minha mensagem penetra no mundo, penetra as outras pessoas, eu estou na minha polaridade masculina. Mais esse exemplo para a gente primeiro entender qual é o ponto de vista que eu estou trazendo aqui das polaridades, né? Então, é muito mais do que o comportamento. É aquilo que nós temos psiquicamente predominante em nós. Primeiro ponto é que todos nós temos as duas. Então, imagina que isso aqui é uma régua. E é nessa... Imagina não, isso aqui é uma régua, né, gente? Imagina que isso aqui é uma régua das polaridades. Uma régua do feminino e do masculino. E aqui a gente tem uma ponta que é o feminino e uma ponta que é o masculino. Todos nós temos essa régua completa em nós. Todos nós temos uma régua dessa. E nós podemos estar em diferentes pontos desta régua. Então, eu posso estar mais aqui no meio, eu posso estar mais aqui próxima do meu feminino, eu posso estar mais próxima do meu masculino. E um detalhe importantíssimo é, eu posso transitar por essa régua em vários momentos do meu dia, em várias situações, em vários papéis que eu tenho. Então, no meu trabalho, eu posso estar um pouco mais aqui, um dia. No outro dia, quando eu estou executando, quando eu estou falando, quando eu estou numa reunião, quando eu tenho que me posicionar, quando eu tenho que vender, né? Eu estou mais aqui. Aí, no outro dia, no meu trabalho, eu posso vir mais para o feminino. Quando eu tenho que elaborar um projeto, quando eu tenho que pensar num produto novo, quando eu tenho que fazer uma pesquisa com os meus clientes, por exemplo, para escutar o que eles têm a dizer sobre o meu produto, sobre as dificuldades deles, né? Então, eu estou mais aqui, na minha energia feminina, dentro do meu trabalho. Aí, no mesmo dia, à tarde, eu tenho uma outra reunião, onde eu vou precisar fazer uma apresentação, eu venho aqui para a energia masculina. Então, imagina, a energia masculina faz com que eu consiga me apresentar e apresentar esses dados, fazer essa apresentação. Porém, quem foi que elaborou a apresentação? Quem foi que criou a apresentação, que gestou essa apresentação? A energia feminina, que está aqui, nessa polaridade. Então, percebam que todos nós temos essas duas energias, essas duas polaridades, tá? E temos essa régua completa em nós. E podemos transitar em toda essa régua, sempre que quisermos. A grande questão é que muitas vezes nós não sabemos como transitar, ou ainda mais profundo nós temos dores que nos fazem não transitar, que colocam aqui que ir para esse lado é ruim, ou que ir para esse lado é ruim, ou que estar aqui no meio é ruim. Então, esse feminino que eu tô falando e esse masculino que eu tô falando não tem a ver com movimentos, né? Não tem a ver com movimentos sociais,
que querem pôr a mulher num lugar tal, que querem pôr o homem num lugar tal. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com energias psíquicas que todos nós temos. E todos nós temos uma régua completa que leva as duas polaridades. Todos nós temos essa régua igualzinha, só que todos nós estamos em diferentes pontos. Isso vai depender da tua história, isso vai depender da tua experiência pessoal. Então, o que determina a tua facilidade de transitar nessa régua ou a dificuldade de transitar nessa régua? Primeiro ponto são as questões sistêmicas, que é o que a gente vai ver no workshop de amanhã. Muitas vezes eu não quero vir aqui para a polaridade masculina, porque eu tenho questões com os homens das minhas famílias, ou eu até venho para essa polaridade, mas eu venho de forma distorcida, eu venho de forma machucada. E isso acaba refletindo em vários pontos na minha vida. Se eu venho para o masculino, mas eu venho de forma distorcida, machucada, exagerada, eu fico exaurida, eu tenho queda de cabelo, eu tenho problemas nas unhas, eu tenho problemas nos órgãos reprodutores femininos, eu tenho endometriose, eu posso ter mioma, posso ter ovário policístico, posso ter um monte de coisa aqui. Se eu tô na minha polaridade masculina, só que tô distorcida ou fico muito tempo. E, principalmente para nós mulheres, eu falo nós mulheres porque o meu público é prioritariamente feminino, então eu sempre tô trazendo aqui na visão das mulheres. Principalmente para nós mulheres, quando nós não sabemos acessar a nossa polaridade feminina, ou quando nós temos medo de ficar aqui na polaridade feminina, a gente não descansa e a gente não se recupera. Então, muitas vezes, por dores no sistema das mulheres, por dores da minha mãe, dores da minha avó, dores da minha bisavó, eu tenho medo de vir para essa polaridade. E muitas vezes é um medo inconsciente, porque eu não quero me conectar com as dores dessas mulheres, porque eu não quero viver as mesmas dores que elas viveram, porque eu não quero estar aqui no feminino. Ah, Karina, mas a minha mãe, ela não era feminina, né? Ela estava aqui nessa polaridade masculina. E o meu pai era o feminino. Isso, gente, é observação de comportamento. Em essência, nós mulheres temos mais da polaridade feminina. Ficamos mais à vontade, digamos assim, né? Em essência, nós mulheres ficamos mais à vontade se passarmos boa parte do nosso tempo na polaridade feminina. E a natureza já nos mostra isso. Nós temos órgãos reprodutores femininos, nós temos útero, óvulo, nós temos hormônios, a maior parte dos nossos hormônios, né? Em maior quantidade, hormônios femininos, progesterona, estrogênio. Já o homem tem órgãos reprodutores masculinos, órgão que penetra, e a mulher órgão que recebe, que vai para o yin, que vai para o interno. Então percebe que a natureza já nos dá muitas dicas, né? Então os homens têm o esperma. O que o esperma faz? Ele penetra e vai até o óvulo. O óvulo tá lá esperando para acolher, para nutrir, para gerar. Os homens têm maior quantidade de testosterona, que é um hormônio masculino, que é um hormônio de ação. Então percebam que assim, não é que eu tenho que ficar só no meu feminino, não é que o homem tem que ficar só no masculino. Essa régua está disponível para ambos, para nós. E eu sim, como mulher, posso acessar o meu masculino e utilizá-lo para ter os meus objetivos, para fazer o meu trabalho, para organizar a minha casa, para me posicionar, para pôr a mão na massa, para penetrar aonde eu quero. Porém, é importante que a gente tenha consciência como mulheres que a nossa polaridade feminina é onde a gente descansa. Naturalmente, se nós passamos mais tempo na polaridade feminina, nós nos sentimos bem. Ah, então eu posso passar o dia todo na polaridade masculina, em reuniões, em comunicação, em conversas, em posicionamento. Quando eu chegar em casa, eu entro na minha polaridade feminina. Com o meu marido, com o meu namorado, comigo. Eu entro na polaridade feminina para me recuperar, para descansar. Só que o que acontece muito hoje em dia conosco, né, com as mulheres, é que nós entramos muito na polaridade masculina e no século XXI, no nosso século, a polaridade masculina é muito valorizada, porque a polaridade masculina é o fazer.
Enquanto a polaridade feminina é o gerar, é o atrair, é o magnetizar. Imagina que o feminino atrai, magnetiza. E o masculino faz ali um processo de execução, por exemplo, de fazer. Essa polaridade masculina é muito valorizada. Então, quanto mais eu faço, quanto mais eu executo, quanto mais eu mostro, quanto mais eu comunico, quanto mais eu falo, mais valorizada eu sou. Essa é a impressão que nós temos nesse século. Essa é a impressão que nós temos nesse momento do tempo. Quanto mais eu penetrar no mundo, mais valorizada eu sou, mais reconhecida eu sou, mais admirada eu sou. E quando eu estou na minha polaridade feminina, eu não tenho tanta penetração. Quando eu estou na minha polaridade feminina, eu estou mais introspectiva nos meus objetivos, eu estou me cuidando, eu estou descansando, eu estou relaxando, eu estou me vulnerabilizando, eu estou passando por processos, eu estou compreendendo alguma coisa, né? Então, aqui na polaridade feminina, eu vivo um mundo muito profundo, um mundo muito complexo. E na polaridade masculina, o mundo não é tão complexo, é mais linear, é preto no branco, é A mais B e pronto. Por isso, muitas vezes, a gente tem medo de chegar aqui nessa polaridade feminina e parecer improdutiva, né? E se sentir improdutiva, e sentir que tá perdendo tempo. Então, muitas vezes a gente deixa de descansar e tá só fazendo curso, fazendo isso, fazendo aquilo, trabalhando, limpando cabelo. Por quê? Porque quando eu me sento ou para descansar, para pôr os meus pés um pouquinho para cima, ou quando eu dou uma paradinha para respirar, ver como eu tô me sentindo, né? Como eu tô me sentindo agora? Eu tô bem? Eu tô feliz? Eu tô calma? Ou eu tô agitada? Se eu tô agitada, por que eu tô agitada? Parar e me perceber, isso é do feminino. Quando eu faço isso, parece que eu tô perdendo tempo. Parece que isso não leva a nada. Então, muitas vezes a gente não quer vir pra cá, pra essa polaridade. Só que quando a gente fala do relacionamento de casal, que é o tema do nosso workshop amanhã, é saudável que eu fique mais na minha polaridade feminina. Ah, Karina, eu posso acessar a minha polaridade masculina no casal, na relação? Pode. Não tem certo e errado também, né, gente? Tem aquilo que funciona pra você. Você pode acessar, não tem problema nenhum. Mas quanto mais tempo você ficar na sua polaridade masculina, você vai atrair alguém que esteja na outra polaridade. Quanto mais tempo você ficar na sua polaridade feminina, mais tempo o seu parceiro vai ficar na outra polaridade. Você vai atrair alguém aqui. Então, se você está mais tempo na polaridade masculina, você está fazendo, executando, planejando, decidindo, conduzindo, controlando. Se você está mais tempo nessa polaridade, você ocupa esse espaço e o seu parceiro vai ocupar um outro espaço. Ou vai brigar com você por esse espaço, né? Vocês vão ficar lá nessa disputa de território, por quê? Quem marca território é o masculino. Dá até pra gente ver pelos cachorrinhos, né, gente? Quem marca território? Os cachorrinhos macho. Quando o cachorrinho é macho, ele vai marcando território. Ele vai fazendo xixi em cada poste, na entrada da casa, no pneu do carro. Ele vai marcando território. Quando a cachorrinha é fêmea, isso não acontece. Então, quem marca território é o masculino. Então, se na minha relação eu conduzo, eu planejo, eu dito as regras, eu sou a última palavra, eu sou a pessoa que pensa, eu sou a pessoa que cuida de tudo, eu estou na polaridade masculina, estou marcando meu território, estou cuidando do meu território. Aí, se eu tenho um parceiro que é masculino também, a gente vai ter muita briga, muito conflito. Ou se eu tenho, o que é mais comum, eu ter um parceiro que se adapta à polaridade feminina, ele vai entrar nesse feminino e ele vai ficar um pouco mais sem decisão, um pouco mais apagado, um pouco mais sem voz, vai se acomodar ali naquela posição. E uma hora eu vou cansar, né? E ao mesmo tempo que eu fico na polaridade masculina e não quero sair dela, porque eu tenho medo e porque eu tenho questões sistêmicas, para não querer sair dessa polaridade masculina, ao mesmo tempo eu quero que ele também tome a frente. Só que ele só vai tomar a frente se eu abrir mão do posto, digamos assim. Se eu liberar para que ele decida. Se eu conseguir confiar
e aceitar não controlar tanto a situação, né? Sair desse controle que tem no masculino, desse planejamento, dessa última palavra, do que tem que ser do meu jeito, eu sou tão executora, só eu faço bem, então tem que ser do meu jeito. E ir para a polaridade feminina. Conseguir expressar sentimentos e antes de expressar, conseguir senti-los. Porque muitas vezes, como a gente está na polaridade masculina direto, a gente nem para sentir o que a gente está sentindo, a gente nem sabe. Então, às vezes, a gente acorda de um jeito mais ou menos assim, a gente não consegue nem saber o que está acontecendo. Já vai direto tomar banho, vai fazer isso, vai fazer exercício, vai fazer... Toma um café, vai pro trabalho, passou o dia e você nem se percebeu. Você nem percebeu o que você estava sentindo. Porque você não conseguiu parar 2, 3 minutinhos para respirar e perceber o que você está sentindo, como que você está, se reconhecer. Entende? E aí você passa dias assim, semanas assim, meses assim. E isso cansa, né? Então, o tema da polaridade, quando a gente fala de relacionamento de casal, para nós mulheres, é como eu transito de forma saudável nessa régua. Eu preciso acessar o meu masculino. Preciso. Eu quero acessar, eu quero ter independência financeira, emocional, né? Eu quero ir lá e fazer as minhas próprias coisas. Eu quero, é gostoso. Mas na minha relação, eu também quero estar aqui na minha polaridade feminina. Porque nós mulheres, no trabalho, na sociedade, nós somos muito admiradas por aquilo que nós fazemos, pelas nossas conquistas. Nós somos reconhecidas, valorizadas, admiradas pelas nossas entregas. Mas o nosso homem, o nosso parceiro, a pessoa que está do nosso lado, o nosso namorado, o nosso marido, ele nos ama pela nossa essência. Então, às vezes, nós estamos lá abafando no trabalho, fazendo tudo, fazendo e acontecendo, e não tem problema nenhum isso acontecer. E nós queremos que o nosso homem nos admire por isso. Mas não é isso que vai trazer a conexão. O que vai trazer a conexão, o amor, a admiração e com esse homem, com o seu parceiro, é a sua essência. E a sua essência é o feminino. Queira ou não queira, a sua essência é o feminino. Você não tem naturalmente maior produção de testosterona, você não tem órgãos reprodutores masculinos, você em essência tem mais do feminino e pode transitar na régua das polaridades à vontade em ambas as energias psíquicas. E mais uma vez, isso não tem a ver com decisões e escolhas, opções sexuais, de gênero, nada disso. Eu tô falando de energias psíquicas que todos nós temos. Quem tem uma opção homoafetiva também tem a mesma régua que você. Transita nas mesmas polaridades, entende? Todos nós temos essa régua e transitamos de diferentes maneiras. E esse trânsito é externado em comportamentos, né? Então, muitas vezes a gente marca alguns comportamentos como feminino e alguns comportamentos como masculino, mas não necessariamente são. Quando a gente fala de feminino e masculino e a gente se atém só a comportamentos, é uma conversa muito rasa, né? A gente não olha para a essência do feminino e a essência do que é o masculino. Se a gente falasse uma outra metáfora para que vocês compreendam um pouco melhor, se a gente falasse em plantar, né? O masculino cava o buraco, o masculino coloca a semente, cobre o buraco, tampa, cerca para proteger ali aquela árvorezinha que vai nascer, aquela plantinha que vai nascer, busca água. O feminino rega todos os dias, o feminino tem paciência para entender que mesmo que ela não esteja vendo, mesmo que a gente não veja, ali está desabrochando uma planta, porque a semente fica por muito tempo dentro da terra, né? Quebrando a casca, penetrando a terra até ela sair, a gente vê o primeiro brotinho. Mas o feminino consegue enxergar tudo isso. Tem essa confiança.
o feminino consegue ver antes de acontecer. Então percebam que o feminino, ele vai saber o valor daquela árvore, ele vai ter a paciência de esperar desabrochar, crescer, florescer, dar frutos. O feminino consegue viver o processo. O feminino consegue viver um processo. Quando nós estamos na nossa polaridade masculina, nós mulheres, a gente pode, pra gente saber, né, pra você saber qual é a polaridade que você transita mais, vê como você encara as situações da tua vida. Quando eu tô muito na polaridade masculina, eu quero soluções pra ontem. Eu quero que tudo se encaixe. Eu descobri que eu tenho esse problema hoje, como eu resolvo amanhã? Quero resolver amanhã. Por exemplo, eu descobri que eu tenho um problema de me posicionar. Então teve uma moça que falou assim, Karina, eu tenho um problema em me posicionar. Como que eu faço para me posicionar? Porque eu quero me posicionar amanhã, eu quero me posicionar hoje. Eu falei, então, deixa eu te contar, para que você consiga se posicionar, existe um processo. Porque o fato de você não conseguir se posicionar, tem muitas dores por trás. Tem dores na infância, da sua criança que não se posicionou, a gente vai ter que olhar para essas dores. Tem dores sistêmicas das mulheres da sua família, tem um monte de coisa. Tem crenças que você desenvolveu que se posicionar é ruim por alguma razão. Tem ganhos secundários que você tem em não se posicionar. A gente vai ter que olhar para tudo isso. E você vai ter que trabalhar esses pontos para você conseguir se posicionar. O masculino, ele quer tudo mais rápido. Soluções, ele não consegue viver esse processo. É a nossa polaridade feminina, não é sermos mulheres, é a nossa polaridade feminina que faz com que a gente consiga viver um processo. Visualizando lá na frente qual é o resultado e entendendo quais etapas eu estou passando, né? Quando a gente falar do workshop de amanhã, por exemplo, de relação de casal. Então, Karina, quando eu chegar nesse workshop, pronto, vou me relacionar bem, vai resolver minhas questões de relacionamento, vai mudar a minha vida? Vai mudar a sua vida, com certeza você vai sair bem diferente do que você entrou. Mas se eu te disser que um workshop vai resolver os teus problemas de relacionamento, eu tô mentindo. Não vai resolver os teus problemas. Vai resolver camadas destes problemas. Você vai olhar para camadas sistêmicas, você vai olhar para algumas camadas e resolvê-las. Mas de repente você vai ver que tem algumas outras. É um processo. E aí a tua relação vai melhorar muito. E aí o teu relacionamento vai melhorar. E conforme vai melhorando, você vai aprendendo outras coisas. Você vai descobrindo como tirar outras camadas sozinha. E aí de repente você faz mais um processo e tira mais um pouquinho. E vai lapidando. O feminino, a polaridade feminina, entende que existe um processo para as coisas. Quando a gente fala da relação de casal, quando eu já quero antecipar a minha intimidade com o outro, quando eu quero antecipar uma conexão que eu teria, sei lá, com 6 meses de namoro para 1 mês, é porque eu não consigo suportar o processo da construção. Trazendo esse tema para o relacionamento. Quando de repente eu estou conhecendo uma pessoa, estou me relacionando com essa pessoa, e em 1 mês eu quero ter a conexão que eu sentiria em 6 meses. Então eu já vou pra casa dela, durmo lá, já tenho escova de dente lá, a gente já tá fazendo tudo junto, todos os finais de semana, a gente tá grudado, a gente tá ali, blá blá blá. Quando eu faço isso, um dos motivos é porque eu não consigo sustentar o processo dessa construção. Porque uma conexão de 6 meses de namoro é uma coisa, uma conexão de 2 semanas é outra, uma conexão de 1 ano é outro, uma conexão de 10 anos de relacionamento é outra. E quando eu não desenvolvo a minha polaridade feminina, eu tenho dificuldade de viver o processo da construção de um relacionamento. Porque o relacionamento saudável é uma construção. É dia a dia eu prestar atenção em mim, prestar atenção no outro, comunicar, ouvir, trocar, equilibrar, pausar, avançar, esperar um pouquinho. É um processo de construção para que essa conexão, para que esse vínculo vá se tornando forte, nutritivo, leve. Mas eu só consigo fazer esse processo se eu tiver condições de transitar na minha régua aqui para a polaridade feminina.
Porque se eu só fico aqui, quando se trata de relação de casal, se eu sou mulher e eu só fico aqui na polaridade masculina, eu posso ter muitos problemas. Muitas vezes eu posso ter a impressão que eu tô conseguindo tudo que eu quero. Ah, ele faz o que eu quero, ele faz o que eu mando, ele faz o que eu dou a última palavra, ele depende de mim, mas no fim das contas não é exatamente isso que eu quero. Eu vou perceber às vezes lá na frente. Eu começo a perder a admiração, perder o interesse, aí eu saio dessa relação, ou o outro sai, enfim, ou começo uma relação muito complicada, né, com muito estresse, muita briga, muita cobrança, muita exigência. Eu assumo um outro lugar, né? Quando eu tô no masculino, eu tenho a tendência também de desenvolver uma postura sistêmica de mãe desse parceiro, de pai desse parceiro, de querer resolver os problemas dele, de querer pôr ele no mundo, de querer ajudar, salvar, acolher, cuidar. Então eu tenho que tomar muito cuidado com essa questão dentro dos relacionamentos, né? Ah, Karina, mas você tá dificultando muito a vida, né? Porque, poxa, dá trabalho então, né? Gente, dá trabalho. Ter bons relacionamentos dá trabalho da gente entender como fazer isso. Aí depois que você entender, você trabalhar isso em você, vai ficando mais fácil. E aí vai se tornando a sua rotina, vai se tornando o seu natural. É que nós somos muitas vezes ensinadas através da nossa família, das referências que nós temos, da TV, dos livros, dos filmes, a que o comportamento certo é o A, não o B. Então a gente fica tanto tempo ali no A que a gente tem dificuldade de treinar esse lado nosso feminino, de transitar nessa régua que nós temos das polaridades. Então a ideia é que você tenha ambas as polaridades, ambas as energias psíquicas disponíveis e saudáveis, o quanto mais possível. Essa é a ideia. A ideia de trabalhar as polaridades não é para você ficar só no feminino, né? Não é para você descartar o masculino. Não, a ideia de trabalhar as polaridades é para você transitar nessa régua o quanto você quiser, como você quiser, para você ganhar a capacidade de poder ir para cá. Muitas vezes, para poder vir aqui para o feminino, você vai ter que restabelecer a relação com a sua mãe, com as mulheres da sua família. E isso passa por sentir as dores dessas mulheres, por sentir os sacrifícios que elas fizeram, quantas coisas elas sustentaram, suportaram e se mantiveram aqui, cuidando, nutrindo, acolhendo. É preciso se conectar com tudo isso. É preciso abrir mão do julgamento, é preciso abrir mão de querer salvá-las, de ter dó, de achar que é melhor. É preciso estabelecer uma conexão saudável com as mulheres da sua família para conseguir transitar aqui na maior parte das vezes. Né? E para conseguir transitar aqui de forma saudável também é preciso que você olhe para os homens. Então, quando eu tenho dentro do meu sistema familiar a parte feminina e a parte masculina cada vez melhor, assim, mais tratada, mais conectada, eu estando cada vez mais conectada à força dos meus ancestrais femininos e masculinos, femininas e masculinos, mais eu consigo transitar nessa régua. E depois eu também preciso ir trabalhando as minhas questões de entendimento, né, do que é uma polaridade, do que é outra, e treinar, gente, é treino, tá? Então, aí depois que eu liberei o meu trajeto aqui nessa régua, eu preciso treinar. Como que eu acesso a minha polaridade feminina? Como é isso? Começo a treinar. Quais atitudes? Quais hábitos? O que eu faço para vir para cá? Como eu faço para vir para cá? Como eu faço para ficar mais aqui no meio, centrada? Como eu faço para transitar aqui durante todo o meu dia? Tem momentos que eu vou precisar da minha energia feminina, tem momentos que eu vou precisar da minha energia masculina, tem momentos que eu vou estar aqui, um pouco mais neutra, né? Como eu sei fazer isso? Aí é treino, né? Eu acesso a minha energia feminina quando? Quando eu me escuto, quando eu me observo. Então lembrem, a energia feminina é introspecção. É a energia da lua. Tem uma lua como um arquétipo feminino. Porque aí você se lembra o que é a lua, o que é a noite,
é o profundo, é o complexo. Nós mulheres somos mais complexas que os homens. Afinal, nós temos uma dança hormonal todos os meses que nos atribuem essa complexidade. E essa dança hormonal faz com que a gente enxergue coisas, perceba coisas sobre nós e sobre o mundo que o homem muitas vezes não percebe. Porque o homem é linear. O homem é linear. Ele não tem tantas oscilações na maior parte das vezes, salvo exceções, né? Mas a natureza do homem é ser mais linear. A natureza da mulher é ter mais complexidade. Essa é a natureza do homem, a natureza da mulher. Mas se o homem está mais conectado à polaridade feminina, ele vai ter mais complexidade. Então, homens que são mais criativos, que têm mais ideias, que gestam mais, mas que não têm tanta ação, que é o masculino, estão mais na polaridade feminina. Homens que têm muita ação, que fazem, acontecem, se posicionam, mas que não conseguem lidar com as suas emoções, olhar para os seus traumas, que não conseguem parar um tempo para se olhar, né? Não conseguem fazer isso, estão numa polaridade muito masculina e não têm acesso a transitar nessa régua, não conseguem vir para cá, por N questões. Então, o saudável, tanto para homens quanto para mulheres, é ter acesso livre a essa régua, transitar por onde for necessário e ter a consciência de que naturalmente, da natureza, as mulheres estão mais aqui na polaridade feminina e os homens mais na polaridade masculina por conta das questões biológicas, fisiológicas, que nos levam a esse lugar em essência. Então, quando eu olho e falo, Karina, mas a minha mãe, ela era o homem da casa. A minha mãe é que tinha a atitude do masculino e o meu pai a atitude do feminino. Então, a gente não tá falando de energia, a gente não tá falando de energia em essência, né? A minha mãe era o homem da casa, ela tinha o masculino. Mas o meu pai era aqui o feminino, Karina. E aí, como que fica na minha situação? Você vai ter que olhar a essência de ambos. O seu pai pode ter ficado mais conectado à polaridade feminina e isso ter trazido mais ações conectadas ao feminino e mais ações e comportamentos, e a sua mãe mais conectada à essência masculina, por razões também inúmeras, e isso ter trago para ela comportamentos, falas, posicionamento mais masculino, e eles se atraíram por isso, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter sempre uma atração de opostos. Se eu tô mais pra cá, eu vou atrair alguém que tá aqui. Se eu tô aqui, eu vou atrair alguém que tá aqui. Se eu tô mais centrada, eu vou atrair alguém aqui. Se eu transito bem entre essas duas e permaneço na minha, eu vou atrair alguém que transita bem entre essas duas e vai estar mais na dele. E aí, os seus pais se atraíram. Só que você precisa lembrar dessas, para ativar essa polaridade em você, sobre o ponto de vista sistêmico, que em essência, o masculino é o seu pai. E em essência, o feminino é sua mãe. Porque o óvulo é feminino, o esperma é masculino, a carga feminina que você traz é maior por parte da sua mãe. A carga masculina que você traz é maior por causa do seu pai, por parte do seu pai. Não importa o comportamento deles. Não importa se a minha mãe era mais masculina porque ela tinha mais atitudes de mundo, de trabalho, de ter que sustentar, muitas vezes por ter um destino difícil, sem contar com o masculino, sem poder contar com o masculino. Não importa se ela teve isso de história, de comportamento. Em essência, ela é uma mulher. Em essência, ela tem mais progesterona, estrogênio, ela tem útero, ela tem óvulos. E o meu pai, independentemente da situação da vida dele, em essência, ele tem a energia psíquica masculina, em essência. O ideal é que ele fique mais tempo aqui, mas por N razões ele também não pode ficar muito aqui, ele fica mais na polaridade feminina, que muitas vezes traz sintomas de depressão, de desânimo, de falta de foco, de falta de ação. Tudo isso tem causas, raízes sistêmicas e raízes também muito profundas, que eu nem vou entrar nisso agora, a gente vai ficar aqui um tempão. Mas não importa o comportamento. É preciso que você reconheça que para você transitar nessa régua, você vai precisar curar em você pai e mãe.
Curar em você a relação com seu pai, a relação com a sua mãe. Isso não tem a ver com contato, né? Não tem a ver com você ir lá, dar um abraço. Isso é a postura interna. É curar dentro de você a sua relação sistêmica com seu pai, com a sua mãe, com a sua ancestralidade feminina e masculina. Então, para transitar aqui, ter passe livre na régua das polaridades, e tanto para o feminino quanto para o masculino, você vai precisar, de forma saudável, você vai precisar ter resolvido suas questões com a sua mãe, resolvido as suas questões com seu pai e com seus ancestrais femininos, as suas ancestrais femininas e os seus ancestrais masculinos. Se eu não resolvo isso, eu não consigo transitar de forma saudável. Quando muito, eu consigo transitar. Então, trazer essa consciência aqui para vocês é para que vocês já deixem isso agir já no coração de vocês, em preparação para amanhã, para o nosso workshop do dia 21/3, onde nós vamos trabalhar o feminino e o masculino. Então, já deixa isso entrar no seu coração, no seu corpo, na sua mente, da importância de você ter o acesso liberado à sua régua das polaridades. Transitar aonde você quiser, a hora que você quiser. E que para isso vai ser necessário, como um primeiro passo, você curar em você a tua relação com a tua mãe e com o teu pai, com os teus ancestrais, com as histórias da tua família. Muitas vezes nós temos um problema com o masculino porque o masculino feriu, abandonou. E nós temos uma versão do feminino que é só forte, empoderado, executor. Então nós vamos precisar curar essas imagens em você e você olhar para essas polaridades para poder acessar essa régua, tá bom? Então essa live vai ficar salva até amanhã, no horário do workshop. Depois que a gente começar o workshop, essa live sai do ar e vai para a plataforma. Se você quer adquirir o workshop Relação de Casal, que vai acontecer online, o link tá na minha bio. E se quiser mais informações, pode me mandar um direct, a gente conversa. Ele vai ficar gravado, as lives vão ficar gravadas na plataforma. Tem mais umas aulas bônus lá que vão ficar disponíveis durante 3 meses para você assistir, rever e ir trazendo esses conceitos para o seu coração e para a tua relação, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima!